Muito bem, queridos. Eu quero falar com você hoje sobre esse tema, honrando a presença. Nós conversamos um pouquinho domingo passado, na nosso encerramento do cenáculo. E eu acabei usando um pouquinho esse tema. E no meio da semana o Senhor foi falando comigo algumas coisas. E antes de eu startar, eu quero já deixar a igreja avisada que nós vamos fazer uma série de mensagens sobre a conquista dos 7 montes. Lembra? No domingo passado eu fiz de uma forma bem breve, nem bem resumida todos os montes. Mas nos próximos domingos eu quero estar trabalhando numa série de ministrações, né? 7 ministrações no mínimo, né? De repente algum monte pode ir mais do que um domingo. Mas eu quero estar mostrando para os irmãos. Por quê? Os irmãos precisam entender que o nosso cenáculo, ele aponta o nosso direcionamento. Ele aponta a nossa movimentação para o próximo ano. E quando nós trabalhamos chuva serôdia, né, e todos nós somos ministrados por todos aqueles que passaram por aqui, ou ministrando a palavra, orando, liberando, canções, enfim, tudo o que foi liberado nesse altar, nós trabalhamos que a chuva serôdia ela vem para amadurecer o fruto, para preparar o fruto para a grande colheita. Lembre-se que o amadurecimento é o preparo para que a colheita possa ser realizada. Amém? Pastor, então o que é o preparo? Agora o preparo é a maturação, né? Se tornar maduro, maturidade, chegar no ponto ao que deve ser chegado para poder viver a promessa. A promessa é a grande colheita, amém? Muito bem, então agora nós vamos o quê? Essa chuva serôdia que já está caindo sobre as nossas vidas, não é uma chuva de água, não é uma fumacinha, mas é esse ambiente no qual nós somos inseridos e que agora vamos trabalhar. O que significa? Você que era um empresário que não tinha entendimento de como você ia se mover para você contribuir com essa grande colheita, agora você entra no processo de maturação. Você vai entrar no processo de maturidade, você vai aprender. Deus vai te preparar para que você possa viver isso. Então, essa chuva serôdia, ela vem preparar, ela vem trazer maturação para o fruto, para a grande colheita. Então, essa série de ministrações, e cada domingo vai ser uma, e aí eu já vou até pedir em público para a Lisa aqui, caso ela não quiser dar, eu vou tomar aquelas coisas que ela mandou fazer, né? Aqueles, como é que chama? Os estandartes, ou a gente manda fazer mais alguns. E cada domingo, e cada ministração que a gente terminar, a gente vai colocar, ou na parede da igreja, a gente vai encontrar um lugar para a gente colocar como foi conquistado e foi liberado para que a gente possa viver. Amém, irmãos? Então, eu quero que você se prepare para este tempo, né? Agora nós entramos então nesse lugar de chuva serôdia. Então, nós começamos a viver agora. Então, o Senhor liberou a palavra, agora então a gente vai para cima. Amém? Mas antes disso, né, antes de falar de chuva serôdia, o Senhor falou ao meu coração a respeito desse tema aqui, que eu queria abordar com vocês. E que eu tive algumas experiências que me ajudou a dar um maior entendimento. Você pode repetir comigo aqui, honrando a presença do Senhor, vamos lá? Muito bem, e nós vamos falar um pouquinho sobre a casa de Abinadab e a casa de Obed-edom. Você percebeu aqui, eu achei que o Guilherme ele foi muito feliz, né, na confecção dessa imagem. Olha como é que está aqui, na casa de Abinadab, a arca. Está vendo? E olha como que está a arca aqui na casa de Obed-edom. É a mesma arca, mas com posturas
totalmente diferentes. Então nós vamos aprender hoje um pouquinho sobre isso. Por quê, pastor? Deixa eu te falar uma coisa. Você gostaria de ser a casa de Abinadab? Quem gostaria de ser a casa de Abinadab aqui, levanta a mão. E a casa de Obed-edom? Agora, posso te dar uma informação? Triste informação? Boa parte de nós, nessa manhã, somos a casa de Abinadab. E eu vou te provar isso daí. Boa parte de nós somos a casa de Abinadab. Não, pastor, eu não sou. Eu vou te provar. Eu vou te provar. Bora lá então. Então deixa eu. Quero que você preste bastante atenção. Eu vou contextualizar você a respeito do que a arca representava, o que era a arca, tá bom? Você vai acompanhando comigo, por favor, pessoal do mídia aí, vai colocando aqui. Deixa eu abrir esse espacinho para mim ver direitinho aqui. Vai colocando os textos aqui para mim, tá bom? Vamos lá. A Arca da Aliança, ela foi um dos maiores símbolos de Deus no Antigo Testamento, desde a sua construção lá no deserto. Por quê? Ela representava a presença do Senhor no meio do seu povo. Quando Deus ele disse assim, eu quero ir com vocês, e eu vou com vocês, Ele mandou construir o tabernáculo. E junto com o tabernáculo, Ele pediu para que se construísse esse móvel chamado arca, que era feito de madeira de acácia, revestido de ouro, e com uma tampa, né, que era chamada de propiciatório, que foi construído 2 querubins. Olha lá, tá vendo? Aqueles 2 querubins, é exatamente essa imagem. Ele mandou. E a arca, ela precisava de ser colocada no Santo dos Santos, porque ela representava a presença de Deus no meio do seu povo. Nós vamos encontrar isso daqui, por favor, detalhado lá em Gênesis, Êxodo 25, do 10 ao 22, eu não vou ler agora, tá bom? E o estabelecimento da arca, que simbolizava o ponto de encontro entre Deus e o seu povo. Agora olha que interessante, durante 40 anos, a arca ia à frente do povo para buscar lugar de descanso. Esse texto eu quero ler. Abre lá em Números capítulo 33, por favor. Números capítulo 10, do versículo 33 em diante. A arca, ela ia à frente do povo para buscar lugar de descanso, simbolizando a liderança e a presença contínua de Deus no meio do seu povo. Olha lá. Capítulo 10, a partir do 33. Você pode colocar para mim aí a versão Almeida atualizada, por favor? Essa é corrigida fiel. Tem Almeida atualizada? Se não tiver, vai Almeida mesmo. Almeida mesmo. Diz assim, ó. Assim partiram do monte do Senhor, caminho de 3 dias, e presta atenção. E a arca da aliança do Senhor caminhou diante deles, caminho de 3 dias, para lhes buscar lugar de descanso. E a nuvem do Senhor ia sobre eles de dia, quando partiam do arraial. Acontecia que, partindo a arca, Moisés dizia, olha o que Moisés dizia quando a arca partia: levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam. E pousando ela dizia: volta, ó Senhor, para os muitos milhares de Israel. Ó, qual era o coração e o conceito que Moisés tinha em referência à arca? Todas as vezes que eles precisavam de que a nuvem começava a andar, que simbolizava a direção, a presença, o Espírito Santo que guiava, quando a nuvem começava a andar, então os levitas, coatitas, eles tinham que pegar lá, colocar a arca no ombro,
e eles tinham que levar a arca. Quando a arca levantava, o grupo levantava a arca, Moisés falava assim: vai, Senhor, à frente, vai e prepara o lugar de descanso. Senhor, dissipa os seus inimigos. Tudo aquilo que é contrário, vai dissipando. A ideia era, Deus estava indo à frente, com a arca. Lembra daquela canção da Cassiane? Deus vai na frente e agir. É a mesma coisa. A arca, ela simbolizava exatamente isso. Era Deus indo na frente. E quando a arca repousava, Deus falava: ó Senhor, volta para o meio do teu povo, para os milhares de Israel. Então a arca, ela simbolizava Deus no meio do seu povo. Você tem ideia do que é isso? Era Deus no meio do seu povo. Muito bem. E essa arca, e ela andou nômade por todo esse tempo, até o estabelecimento dela. Na onde que ela foi se estabelecer? Ela foi se estabelecer lá em Josué, que nós vamos encontrar esse texto lá em Josué, versículo 3, do 14 ao 17, o que essa arca fazia? E eu quero que você acompanhe comigo, preste atenção. E aconteceu que, partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levaram os sacerdotes e a arca da aliança diante do povo. Continua. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as ribanceiras, todos os dias da ceifa. Versículo 16, pararam-se as águas que vinham de cima. Uau! A água que estava correndo, o rio abaixo, né? As águas que vinham de cima. Quando os sacerdotes que caminhavam, que estavam carregando a arca, quando eles colocaram o pé nas margens, a água parou. As águas que vinham de cima foi criando uma barreira. Você tem ideia do que é isso? É como se alguém colocasse ali um suporte, colocasse ali uma barreira de vidro, de acrílico, seja lá qual for, e as águas elas foram amontoando ali. Cortou o fluxo. Por quê? Porque a arca, ela também representava o quê? Ela não só dirigia, mas é exatamente isso que Moisés estava dizendo. Olha, vai à frente dos nossos inimigos, vai à frente dos nossos adversários, vai à frente daquilo que está impedindo de vivermos as promessas, vai à frente para que possamos cumprir o destino. E quando a arca, então ela encontra o quê? O rio, que até então era o adversário, era o inimigo, para que eles pudessem, a arca, quando eles colocam a arca, a presença do Senhor, ela para o rio. Uau! Agora olha que interessante. Nós vamos encontrar a arca também sendo usada quando Josué levanta o povo para eles conquistar Jericó. Eles pegaram a arca e eles deram as 6 voltas. E foi como? Em silêncio, com a arca nos ombros. E na 7ª vez, então as trombetas tocam, o povo grita, e o que acontece com os muros de Jericó? Caem. Tal era o que simbolizava a arca, mas não só simbolizava, era real a presença do Senhor no meio do seu povo, através da arca. Você está aqui comigo, meu irmão? Amém? Muito bem. Após então, coloca aí para mim, Josué capítulo 6. Não, Josué 18:1. Após todas as conquistas, a arca então é estabelecida lá em Siló. Josué 18, versículo 1. E toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Siló. E ali armaram a tenda da congregação depois que a terra lhe foi sujeita. Depois que eles conquistaram tudo,
a arca precisava de um lugar de descanso. Então eles montaram a tenda, eles montaram o tabernáculo e estabeleceram a arca na onde? Na cidade de Siló. Muito bem. Preste atenção, você está aqui comigo, amém? Coloca lá, por favor, em 1 Samuel, capítulo 1. Versículo 1, 2 e 3. 1 Samuel, capítulo 1. Vai lá no 2. 3. Subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. Muito bem. Agora então nós vamos entrar num lugar aonde vai culminar na perda da arca. Nos dias de Eli, Eli era um sacerdote. Ele tinha 2 filhos. E os seus filhos eram homens que não honravam, não respeitavam e também desprezavam a presença do Senhor. Abre lá para mim, por favor, em 1 Samuel, capítulo 4. Capítulo 4. A partir do 1. Vai lá no 5, deixa eu pular um pouquinho. Vai lá no 5, do 1 ao 12. Não, volta. Volta lá no 4, isso, vamos lá. E veio a palavra do Senhor a Samuel, a todo Israel, e saiu a peleja contra os filisteus. E acampou-se junto a Ebenezer, e os filisteus se acamparam junto a Efeque. 2. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair contra Israel. E estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha, no campo, uns 4.000 homens. Versículo 3. E voltando ao povo, ao arraial, disseram aos anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, e venha no meio de nós para que nos livre da mão de nossos inimigos. Enviou, pois, o povo a Siló, e trouxeram de lá a arca da aliança do Senhor dos exércitos, que habita entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. E sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, todo o Israel gritou com grande júbilo até que a terra estremeceu. E os filisteus, ouvindo a voz de júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Por isso os filisteus se atemorizaram, porque diziam: Deus veio ao arraial, e diziam mais: ai de nós, tal nunca jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará da mão desses grandiosos deuses? Estes são os deuses que feriram aos egípcios com todas as pragas junto ao deserto. Esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que porventura não venhais a servir aos hebreus como eles serviram a vós. Sede, pois, homens e pelejai. Então pelejaram os filisteus,
e Israel foi ferido, fugindo cada um para a sua tenda. E foi tão grande o estrago, que caíram de Israel 30.000 homens de pé. Versículo 11. E foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Deixa eu te mostrar por que isso aconteceu. Você está aqui comigo, meu irmão? Amém? Preste bastante atenção. Lá em 1 Samuel, capítulo 2, deixa eu mostrar para você quem eram os filhos de Eli. Põe aqui para mim, 2 Samuel, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12 em diante. (12) 1 Samuel, capítulo 2, o versículo 12 em diante. Porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Numa outra versão diz assim, ó, os filhos de Eli eram ímpios. Uau. Coloca a King James aí, eu acho que ela vai ficar melhor para você entender. Ah lá. Entretanto, os filhos de Eli eram ímpios. Ímpios é homem mau. Repete comigo aí. Lê para mim a segunda parte do versículo. Qual que era o comportamento deles a respeito do Senhor? Não se importava com o Senhor. Versículo 13. Tampouco cumpriam corretamente, presta atenção, eu preciso que você entenda esse início. Tampouco cumpriam corretamente os tradicionais deveres de sacerdotes para com o povo. Assim, sempre que alguma pessoa oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes, versículo 14. E enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, caldeirão, tacho ou outra vasilha que estivesse sendo usada, e pegava para si tudo o que vinha, preso no garfo. E desse modo agiam com todos os filhos de Israel que iam cultuar em Siló, versículo 15. E também antes de se queixar de queimar a gordura, vinha o auxiliar do sacerdote e o ordenava ao homem. E ordenava ao homem que estava oferecendo o sacrifício: dá um pedaço dessa carne para o sacerdote assar, porquanto ele não aceitará de ti carne cozida, somente o que ainda estiver crua. Se o homem argumentasse: deixa a gordura queimar primeiro, e depois toma quanto desejares, ele contestava: não, tu me entregarás a carne agora, como te ordenei, ou a tomarei à força. Preste atenção. Sendo assim, o pecado desses jovens era muito grave aos olhos do Senhor, porquanto tratavam com descaso a oferta trazida para o Senhor. Escute. Eu mostrei para você que a arca ela foi construída para carregar a presença, e que ela gerava milagres, ela cuidava do povo, ela ia à frente. Como Moisés tratava a arca, como Moisés tratava o ofício. Então, depois que tudo foi conquistado, a arca estabelecida em Siló, passa-se muito tempo. Agora então vem uma linhagem de sacerdote, entra Eli. Depois de muitos e muitos anos, nós vamos passar todo o livro de Juízes, Josué.
todo o livro de Josué, aí vai começar a entrar Juízes, Samuel. E aí o que acontece? Tem um sacerdote chamado Eli que tem 2 filhos, Ófine e Finéias. Agora nós lemos como que era o coração desses homens a respeito das coisas do Senhor. A primeira coisa que nós entendemos que eles eram maus, ímpios, e que eles não honravam, que eles não se importavam com as coisas do Senhor. Eu fiz aqui uma pesquisa da palavra irreverência. Cabe agora falar para os irmãos. Irreverência é a ausência de reverência, respeito, honra e temor diante de algo ou alguém que deveria ser tratado com dignidade. No hebraico, a palavra reverência vem de temer, respeitar profundamente, ter santo temor. Quando o temor desaparece, surge a irreverência. No grego, irreverência significa impiedade, falta de respeito para com Deus, viver como se Deus não estivesse presente. O que é uma irreverência prática? Não é necessariamente gritar, zombar ou fazer algo escandaloso. A irreverência mais perigosa e sutil no campo espiritual, preste atenção, é familiarizar-se tanto com as coisas de Deus, que se perde o temor. Tratar o santo como comum. Estar na presença de Deus sem discernir a sua majestade. Ter acesso à presença sem desenvolver honra pela presença. Uau! Escute. Muitas vezes nós entendemos que reverência, né? Precisa ser reverente, a gente entra naquele lugar assim, não, de comportamento, e tudo isso faz parte da reverência, né? Muitas vezes as pessoas, para mim dos lugares que as pessoas mais praticam reverência é quando elas estão diante de um juiz. Você não sabe nem como conversar, você não sabe nem o que você fala diante de um juiz, sim ou não? É uma autoridade, você fica assim, olha, será que medo de me mover errado, de falar alguma coisa errada, ele me mandar prender, alguma coisa assim, né? Geralmente nós também temos santo temor por polícia, né, irmão? Polícia para, tem uns loucos que não tem, mas se eu fosse você, teria que ter, né? Você tem um temor assim, porque qualquer coisa errada que você pode falar, pode dar ruim para você. Agora, quando a gente traz isso para o campo da fé, sabe qual é o problema, pastor Nato? Sabe qual é, Vitor? Quando nós acessamos ambientes, João Pedro. Quando nós acessamos leis, direções, diretrizes, e nos comportamos como se elas não existissem. Essa irreverência prática, muitas vezes não aberta, não falada, porque a irreverência que mais mata, não é aquela externa, mas é aquela interna, pastor Leonardo, aquela dentro do coração. Aquela que eu estou perto, mas com o coração longe. Lembra daquele texto? Vocês me honram com os lábios, mas o seu coração? Isso é irreverência. É não tratar o santo como se deve tratar, Maurício. É quando eu estou num culto solene, mas pego o celular e vou abrir para ver o WhatsApp. É quando eu estou no momento de oração, mas vou ver o que está acontecendo no Instagram. É quando eu estou ouvindo a palavra de Deus, mas aí eu lembro de uma piada e vou contar alguma graça no meio. É quando eu estou no altar, mas simplesmente eu estou no automático, fazendo por fazer. É quando eu trato a presença de Deus como se não fosse nada. É estar na presença dEle, mas como se não estivesse. É normal, é comum. É meu amigão.
Não tem problema nenhum. E essa é a irreverência e a falta de honra, porque honra é respeitar, honra é dar dignidade. Honra é reconhecimento. Sabe, irmãos, uma das coisas que a irreverência, ela nasce na familiaridade. O que é, pastor? Quando se torna comum. Quando aquilo que deveria ser tratado com muita honra, com muita reverência, temor, não medo, mas saber o que representa. Deixa eu falar algumas coisas para vocês, que também nós vamos encontrar na casa de Abinadab. A irreverência, ela nasce na familiaridade. O que é? Se torna tão comum que perde a reverência. É mais ou menos aquela brincadeira que a gente muitas vezes fala assim: dá dinheiro, mas não dá intimidade. Quando a intimidade vai avançando, vai avançando, vai avançando, que ela passa os limites do desrespeito. Onde eu já não me importo mais quem é, o cargo que exerce, o que representa. E aí eu toco de um jeito que não deveria tocar. Por causa da intimidade, da familiaridade. E isso é o perigo. Que nós vamos encontrar lá em usar. Daqui a pouco a gente chega lá. Pastor, do que você está dizendo? Eu estou dizendo, irmãos, que a forma como nós temos tratado o Senhor e as coisas dele, tem trazido morte em muitas áreas da nossa vida. E não tem permitido que Deus se manifeste como Ele deve se manifestar. Porque a irreverência, ela gera isso. A Bíblia vai dizer que Jesus, quando eles olharam para Jesus lá em João 6, eles vão dizer assim: mas esse é Jesus, o filho de Maria e de José? Não, eles não viram como Messias, eles não conseguiram reconhecer o que estava acontecendo com a vida de Jesus, mas por causa da familiaridade eles disseram assim: não, ei, esse daí é Jesus, o Jesusinho, a gente conhece ele. E a Bíblia diz que a incredulidade entrou nos seus corações, e por isso Jesus não pôde operar mais milagres. Está lá no texto. A irreverência faz com que a ação de Deus seja limitada. A irreverência faz com que o poder de Deus seja limitado. A falta de reconhecimento por quem Deus é e os seus instrumentos limita e faz com que você perca o que Deus tem para fazer na sua vida. Amém? Estou quase ouvindo uma mosca aqui. Bora lá. João não, né? Marcos 6, que fala: esse não é o carpinteiro. Ao contrário de reverência, nós vamos encontrar a palavra reverência, que significa cautela santa, profundo respeito, consciência da grandeza de Deus. É a mesma palavra que vamos encontrar em Hebreus 5:7. Que quando ele foi ouvido a sua oração pela sua santa reverência. Uau! A irreverência começa quando a presença de Deus deixa de nos surpreender. Sabe aquele negócio de se tornar comum? Esse é o problema. É quando o domingo não é mais o domingo do Senhor, mas é só mais um dia para descanso meu.
É quando eu deixo então de entender que o domingo é o domingo do Senhor, aonde eu vou adorar, vou pegar a minha família e iremos juntos. Mas aí eu começo a encarar de uma forma diferente, é o meu dia. Se der para mim ir, eu vou. É quando eu deixo de entender que na quinta-feira é um dia separado, onde eu vou reunir com meus irmãos e também vou cultuar o Senhor. É quando eu acho que na hora do louvor eu posso conversar, ir no banheiro, fazer qualquer outra coisa. É quando eu não ensino meus filhos a não usar celular dentro da igreja. Porque eu não quero e não consigo fazer com que eles obedeçam, eu transfiro a minha autoridade para o entretenimento. Para ficar quietinho. Brinca de casinha, brinca de joguinho, na onde você tinha que aprender, que é o lugar onde se adora a Deus. Alô? E vou avisar, se eu pegar a criança com o celular ligado, vendo joguinho, eu vou chamar a atenção dos pais. Hashtag tá dado o recado. Ei, sabe por quê, irmãos? Porque quem perde somos eu e você. E eu vou te mostrar. Você está aqui comigo, amém? Primeira coisa que eu gostaria que você visse comigo. Volta lá para o texto de Samuel, capítulo 4. Quero ler o versículo 21 e 22, por favor. Você está aqui comigo, meu irmão, amém? Amém. Volta no 20. A nora de Eli, a esposa de Finéias, estava grávida e já quase na época de ter seu bebê. Quando ela recebeu a notícia que a arca de Deus havia sido tomada pelos filisteus e que seu sogro e seu marido haviam morrido, começou a sentir fortes dores de parto e deu à luz. Ela estava morrendo, mas as mulheres que a ajudavam lhe rogaram: tenha coragem, anima-te, porque tiveste um filho. Ela, porém, nem conseguiu responder nem dar atenção. Versículo 21. Ela deu ao menino o nome de Icabode. Repete comigo, Icabode. Querendo dizer, foi-se a glória de Israel, aludindo ao fato de a arca de Deus ter sido tomada, e por causa da morte do seu sogro e de seu marido. Versículo 22. E completou afirmando: a glória foi exilada de Israel, porque a arca de Deus foi tirada. Meu Deus. Quando a arca é tomada, por conta de quê? E nós lemos nos textos anteriores, e preste atenção para você ver, lá em Êxodo, em Josué, nós vimos que quando a arca ia à frente, o povo tinha vitória, sim ou não? O rio foi aberto, os muros de Jericó caíram, por quê? Porque a arca estava presente. Mas agora, quando os filisteus, então vão contra Israel, alguém tem a ideia: traga a arca. Funcionou lá no Jordão, funcionou. Ela vai à frente dos nossos inimigos, lembra que Moisés falava? Lembra, pastora Gi? Vai à frente, que os nossos inimigos sejam derrotados. Ei, eu quero que você preste atenção nisso.
Está aí, meu irmão, uma circunstância boa para fazer de novo. E aí o que eles fazem? Tragam a arca. E quem que tinha que vir junto com a arca? O sacerdote. E quem que eram os sacerdotes? Ofni e Finéias. E quando a arca chega, e aí eu preciso que você lembre-se comigo. Quando a arca e Ofni e Finéias chega, tem um alvoroço tão grande no meio do povo de Israel, eles ficam tão felizes, eles celebram tanto, eles acreditavam tanto que a arca ia fazer diferença, que a Bíblia diz que o chão treme. Ao ponto dos filisteus dizer assim: meu Deus, na minha leitura, deu ruim para nós. Os deuses chegaram lá do outro lado, nós estamos perdidos. Tal era a certeza de que a arca e os sacerdotes iam ganhar a guerra. Mas aí alguém se levanta e fala assim: filisteus, não fique com medo, bora para frente, vamos que nós vamos ganhar. E o que acontece? Me ajuda a pregar? Os filisteus ganham. Agora a pergunta, Caio, que não quer calar essa manhã: o que mudou, pastor Anzoni? Tinha um sacerdote, pastor Francisco. A arca estava lá, Vitinho. O inimigo estava lá. Mas a vitória não vem, Gabi. Por quê? Ei, irmão, a arca não era um amuleto. Ei, irmão, a presença de Deus não é um amuleto. O nome de Jesus não é mágico. Você precisa de honrar a presença. Você precisa de ter reverência pela presença. Você tem que obedecer. O teu coração tem que estar alinhado com o Senhor. Não é só vir à igreja, não é só ter carteirinha, não é só dizer que é um crente, não é só ter sido batizado, não é só fazer parte da Sal e Luz, não é você ter nascido na igreja. Você precisa de honrar a presença de Deus. Você precisa de reconhecer quem Ele é. Você precisa de se relacionar com Ele. Teu coração tem que estar ligado. Tem que haver, meu irmão, relacionamento. O nome de Jesus não funciona como um nome mágico. No nome de Jesus vai acontecer. Não é assim. Não é, meu irmão, ficar com a Bíblia aberta no Salmo 91, com medo dos demônios entrar. Não é. Lembra dos filhos de Cefas, quando estava enfrentando um endemoniado? Sai em nome de Jesus, a quem Paulo prega. O demônio vira para eles e fala assim: conhecendo Jesus, sabemos quem é Paulo. E vocês, quem são? Não é só usar o nome de Jesus cantando. A morte venceste. Poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus, meu Deus. Poderoso esse nome é. Mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. Como você se relaciona com esse nome no dia a dia? Hora que você está sentado lá na tua empresa para tomar uma decisão, como é que você se relaciona com ele? A hora que você está, você e sua namorada sozinho no carro, como que você se relaciona com esse nome? Na hora que você está sozinho com o celular de madrugada, homem, que não tem ninguém vendo, e vem aquelas cenas, e vem aqueles vídeos pornográficos, como que você se relaciona com esse nome? Na hora que você tem que tomar uma decisão, se você mentir, você vai perder, como você se relaciona com esse nome? Na hora de Na hora de você tomar as decisões da sua vida, como você se relaciona com esse nome?
Na hora que alguém te ofende, como é que você se relaciona com esse nome? O que esse nome fala a respeito da ofensa? O que esse nome fala a respeito do perdão? Na hora que é você e sua esposa, como é que você se relaciona com esse nome? Na hora que você tem que dar uma resposta para o pastor, como é que você se relaciona com esse nome? O que esse nome tem a ver com todas as suas decisões, em todas as áreas da sua vida? Na hora de negociar, na hora de você empenhar a tua palavra e cumprir, como é que você se relaciona com esse nome? Porque aí está a honra. Eu gosto muito daquela expressão, daquele verso em que quando Elias se apresenta a Acabe, ele diz assim: o Deus cuja face, o que é? O Deus cuja face, todo mundo junto, o Deus cuja face, o Deus cuja face. É quando você está com a menininha lá conversando, trocando ideinha. Sabe, meninos? Aquela foto de menina de biquíni, sensual, que você curte. Que está lá o teu coraçãozinho. E sabe o que isso significa? Você mais do que eu sabe. Estou interessado, gostei do que eu vi. Ó, que tem curtir uma foto de uma moça de biquíni, sensualizando, nada, só achei bonito. Pra cima de mim, cavalo. Por que você não vai curtir as artes lá de... Quem que é um artista plástico bonito, né? Sei lá. Esqueci, não sou muito bom nisso. O Deus cuja face estou. E a menina tira a foto assim, ó. Ou você, quando vai negociar um carro sabendo que o motor está fundindo, e o cara pergunta, como é que está o carro? Ó. Ou você que sabe que fez e fala que não fez, o Deus cuja face estou. É. Agora, olha que interessante. E eu estou pensando aqui no que eu tenho que correr, porque eu vou terminar essa mensagem hoje. Sabe qual é o problema? O problema é quando eu trato o meu relacionamento com Deus, a minha vida com Deus. Quando eu separo, por favor, em nome de Jesus, eu pelo menos, se for possível, eu nunca mais quero ouvir essa expressão da sua boca. Vida secular e vida cristã. Não existe isso para o crente. Vamos apagar isso da nossa memória. Não tem isso, Maurício. Não tem isso, Vitinho. Vida secular. Não vamos misturar vida secular com vida cristã. Meu Deus, foi o maior engano de Satanás na vida nossa, na nossa vida. Porque não tem diferença. A vida de um crente é uma vida cristã todo dia, toda hora, até acabar. Não vamos misturar negócio e religião, não vamos misturar negócio. Ó, igreja é igreja, negócio é negócio. Meu Deus do céu, que é isso? Igreja é igreja, churrasco é churrasco. Igreja é igreja, futebol é futebol. É aí, meu irmão. É aí, pastor Nata. É aí, Liara, que está entrando a desonra. É aí que está entrando a irreverência. É aí que nós estamos perdendo noção, Marta, do sacro, do sagrado, de quem Ele é. É aí que nós esquecemos. E aí, pastor Agi, que a gente começa a entrar como na casa de Abinadab. Eu nem cheguei no texto de Abinadab ainda. Deixa eu chegar no texto de Abinadab para me falar um pouquinho dele. 1 Samuel, capítulo 7, por favor.
Abinadab 7. 1 Samuel capítulo 7. Me perdoe, irmãos. Partido 1. Depois que a arca, os filisteus tomaram a arca, eles levaram a arca embora. Olha aqui para mim, meu irmão, não vamos ler. Você lê lá na sua casa. No capítulo 6. Mas os filisteus tomaram um pau da arca, lá em Bet-Sem. Mas eles tomaram uma surra da arca. Você não tem ideia da presença de Deus. Os homens ficaram tudo doentes. Eles colocaram a arca dentro do templo do deus Dagon, Rimem. Colocou lá. De manhã as estátuas pareciam tudo de cabeça, tudo virada. Aí ergueram, no outro dia apareceu com a cabeça cortada. Meu irmão, chegou uma hora que os filisteus falaram assim: não dá para nós, esse Deus é poderoso, vamos mandar de volta. E aí eles pegam, colocam num carro e mandam com uns ratos de ouro lá, umas coisas. Depois um dia nós trabalhamos isso. E eles vão embora. E eles vão lá para uma cidade chamada Kiriat Jearim. E aí, meu irmão, olha o que acontece. Então os homens de Kiriat Jearim, cidade de Jearim, vieram para levar a arca do Senhor. E eles a conduziram para a casa de Abinadab. Repete comigo, Abinadab. Na colina. E consagraram seu filho Eleazar para guardar a arca de Yahvé. 2. Quero que você preste atenção nisso. Desde o dia em que a arca do Senhor foi instalada em Kiriat Jearim, um longo tempo se passou. Quanto tempo? Foram 20 anos. E todo o povo de Israel clamava e buscava ao Senhor por meio de súplicas. Vamos parar por aí. Deixa eu te mostrar algo aqui. Que eu fui pesquisando. No texto, e muitas vezes a gente fala, que a arca permaneceu na casa de Abinadab durante quanto tempo? Eu queria te provar que não foi 20 anos que ela ficou lá, ela ficou 70 anos. Quantos anos, pastor? Meu Deus, de onde você tirou isso? Vou te provar. Presta atenção. 1 Samuel 7,2 que nós acabamos de ler, diz que e sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim por muito tempo, e passaram-se 20 anos. E toda a casa de Israel lamentava ao Senhor. Preste atenção. Quando os filhos de Eli, Ofni e Finéias morrem, Samuel assume. Quando a arca é levada, preste atenção comigo aqui, por favor. Ela passa um tempo lá com os filisteus e depois então ela é levada na casa de Abinadab. A Bíblia diz que eles lamentaram por 20 anos. Eles lamentaram por 20 anos. E depois nós vamos ver um avivamento, não vou falar dele agora, que nós vamos encontrar no próprio capítulo 7, onde Deus, através da vida de Samuel, dá um grande livramento contra os filisteus. Agora preste atenção. Durante 20 anos é o governo de Samuel, pastor Anzolim. Aí, quando o povo decide que não queria mais o governo de Deus através de Samuel, quem entra? Quantos anos Saul governou? 40. E a Bíblia diz que Saul não foi atrás da arca. 20 mais 40. Aí morre Saul, quem que vem?
Que nos seus primeiros anos, Marta, ele reinou quanto tempo quando só foi 2 tribos? 7 anos e meio. Então, no mínimo, dá 68 anos. Mas os estudiosos garantem que no mínimo foi 70 anos. Por quê? Por trabalhar com um número simbólico. Porque Davi só vai buscar a arca depois que o reino é unido. Porque durante os 2 anos ele não vai atrás da arca. Ele só decide quando todo Israel coloca ele como rei. Então, no mínimo, João Pedro, a arca ficou no mínimo, com os números exatos, Ana. A arca ficou na casa de Abinadab 68 anos. Não 20. Quanto passou? Por conta nossa, vamos arredondar 70. 70 fala de uma geração. 70 fala de tempo de juízo. Agora então, por favor, preste atenção. Você está aqui comigo? Vamos lá. Eu quero que você me ajude. Eu estou tentando, já estou diminuindo aqui, tá, irmão? Lá em 1 Samuel, no capítulo 7, vai dando glória aí, irmão. A Bíblia diz que durante 70 anos, ou 68 anos, vai lá em 2 Samuel, capítulo 5. Segunda Samuel, capítulo 5. Vai lá no 5, não, 6. A partir do 1 diz assim: mais uma vez Davi reuniu os melhores soldados de Israel, um total de 30.000 homens, e conduziu-os até a cidade de Baala, em Judá, com o objetivo de pegar a arca da aliança, aquilo que eu disse para você, sobre a qual se invoca o nome de Deus Yahvé, o Senhor Deus dos exércitos, que se assenta no seu trono entre os querubins. Colocaram a arca de Deus em um carro de boi construído especialmente para essa missão, e a tiraram da residência de Abinadab, que ficava sobre a colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziram um carro novo. E eles partindo, dirigindo-o com a arca.
de Deus desde a casa de Abinadab, que estava sobre a colina. Aiô caminhava diante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegravam perante o Senhor, com todo o tipo de instrumento feitos de pinho, como também harpas, saltérios, tamborins, pandeiros e símbolos. Quando chegaram a Era, ao campo de descascar cereais, que pertencia a Nacon, a Era de Nacon, os bois tropeçaram. Então Uzá estendeu a mão e segurou a arca da aliança. Imediatamente a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus feriu por seu erro. E Uzá morreu ali mesmo junto à arca de Deus. Davi irritou-se porque o Senhor irrompera em ira contra Uzá. Por isso aquele lugar passou a se chamar Pérez Uzá, castigo de Uzá, até o dia de hoje. Nesse dia, Davi teve grande medo de Yahvé e questionou: como poderá vir a arca de Yahvé para ficar em minha casa? Por esse motivo, ele desistiu de levar a arca do Senhor direto para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom, de Gate. A arca do Senhor permaneceu na casa dele por 3 meses. E o Senhor o abençoou grandemente, como bem toda a sua família. Então informaram ao rei: o Senhor tem abençoado grandemente a família de Obed-edom e tudo o que ele possui, por causa da arca de Deus. Então Davi promoveu grande festa, foi até a casa de Obed-edom e ordenou que transportasse a arca de Deus para a cidade de Davi. Ei, eu preciso que você acompanhe comigo aqui. Mandaram a arca dos filisteus para a casa de um levita chamado Abinadab. Colocaram o filho dele para ser o camarada que ia guardar a arca, Eleazar. Deixa eu falar para você algumas coisas que eu fui estudar. O significado do nome Abinadab é pai de generosidade. O que é? Aquele homem era generoso. E pessoas generosas, geralmente, olha que interessante, elas são abertas a abrir portas. Elas estão sempre prontas a fazer alguma coisa para que se estabeleça algo. Então, o que acontece? Ela tem um coração pronto a fazer, a dar-se, ou dar o que for preciso para que algo se estabeleça. Então eles mandam direto. Ó, não tem ninguém que fica com essa arca, manda para casa de Abinadab, e Abinadab recebe com alegria. Só que deixa eu te dizer uma coisa. A generosidade não substitui o temor e a constância. Porque a generosidade pode tirar de você o lugar em que você precisa de entender que tem que continuar o que se começou. Por quê? Porque Abinadab ele recebe a arca, mas não trata a arca do jeito que é preciso. Ele abre a porta da casa dele para a arca, Maurício, mas não ensina os filhos a temer. Ei, você sabe o que significa Eleazar? Deus é meu socorro. Só que em 68 anos não se ouve dizer que Deus socorreu Eleazar. Uau! Ele tem um pai que tem generosidade, o nome dele é Deus me socorre. Mas em 68 anos, a arca, a presença de Deus, fica na casa deles e nada acontece. Sabe por quê? Ei, não confunda generosidade com honra ao Senhor. Cuidado para não tratar o que é santo como comum. Porque o problema, João Pedro, é que muitas vezes a gente acha que não tem problema.
Nós tratamos aquilo que é sagrado, Maurício, como se fosse comum. Aquela frase do inferno, Deus entende. Deus não entende nada. Deus se move pela sua palavra. Agora, olha que interessante. Eu fui assistir um pedacinho da série Davi, da Record. Quem assistiu Davi, da Record? O Reis, eu acho que é Reis. E ele me deu um entendimento, pastor Nata, que eu não tinha percebido. O que é? Quando Davi assume as 12 tribos e ele decide buscar a arca que Saul não buscou. Ei, quanto tempo fazia já que a arca estava na casa de Abinadab? No mínimo 68 anos. Agora, Edmilson, você acha mesmo que aquele povo não sabia que jeito que tinha que tratar a arca? O que você acha, Daniel? Robson? Aquele povo sabia, pastora Lisa, o que Moisés tinha dito. Sim ou não? Então trazer a arca no carro de boi foi falta de conhecimento? O que vocês acham? Foi? Não. Foi decisão. E é interessante como a Record trata isso. Ela coloca assim, que o filho de Abinadab fala assim, pai, a arca veio no carro dos filisteus, no carro de boi. Vamos levar a arca num carro, é mais fácil, rápido e menos trabalho. Vamos fazer assim, dá certo também. E aí o pai Abinadab fica assim, não, mas será? Mas será? E aí alguém pergunta e fala assim, ei, como é que vai levar a arca? Eleazar está falando que é para levar no carro. No carro? Mas não era no ombro dos levitas? Ah, mas veio no carro dos filisteus. Ei, olha para mim aqui, que isso daqui tem uma chave para a nossa vida, irmão. Ei, escute. Presta atenção. Quando eu vi isso, eu temi. Por quê, pastor? Porque é o que nós fazemos. Quando nós desprezamos um mandamento do Senhor. Quando nós desprezamos o que a Bíblia diz a respeito, dizemos assim, não tem problema, vamos fazer diferente, vamos fazer assim porque os tempos mudaram, o tempo mudou, as coisas mudaram, nós estamos numa outra época, vamos fazer diferente, por quê? Porque é mais rápido, é mais fácil, vai dar menos trabalho. Não tem problema. E tinha. Eu lembro de uma época que se tivesse orando, você não entrava no templo. Você ficava lá na porta, enquanto não terminava a oração, você não entrava para sentar. Eu lembro uma época que as pessoas tinham vergonha de chegar atrasado na igreja. Hoje tem umas que eu acho que é bonito chegar atrasado. Cheguei atrasado. Cheguei atrasado. Eu cheguei mais uma vez. Opa, atrasado. Tinha uma época que ler a Bíblia você precisava de ler de pé. Eu lembro quando eu estudava no PET que quando a diretora entrava, todo mundo tinha que ficar de pé. Por quê? Porque a autoridade entrou. Quem lembra disso? Hoje a professora, a diretora, todo mundo está entrando, os alunos estão nem aí. Eu lembro uma época em que se o professor chamasse os pais para reclamar do filho, rapaz, coitado do menino. Ele quase que apanhava na frente do professor. Hoje, se o filho chega em casa falando que o professor chamou a atenção dele, os pais vão lá brigar com o professor. Eu espero que não seja você, seu louco.
Sua louca! Porque está desse jeito hoje. Inverteram as coisas. E aí, vamos levar no carro de boi. Mas tinha uma direção, sabia como fazer, por que não fez do jeito certo, pastor Leonardo? E aí, sabe o que acontece? Eles levam no carro de boi, vai levando, de repente, o carro de boi tropeça, o boi tropeça. A arca ia caindo. Repete comigo, usar. Você sabe o que significa o nome usar? Força. Aquele menino na boa intenção, gente. Vamos deixar a arca cair? Não, claro que não. Só que tinha uma palavra, ninguém podia tocar na arca. A arca era carregada nos ombros porque não podia tocar nela. Só que a hora que ela cai, porque está levando de um jeito que não é para levar, e todas as vezes que eu faço do jeito que não é para levar, vai ter acidente, irmão. Todas as vezes que eu faço algo do jeito que não é para fazer, pode ter certeza, vai ter desastre. Aí ele corre para tentar fazer com que a arca não caia. E ele põe a mão na arca, o que acontece? Ele morre na hora. Sabe por quê? Porque eu quero fazer na minha força e não do jeito que Deus mandou. Eu consigo, eu resolvo. Deixa comigo. Sabe aquela frase de Satanás também? Eu dou um jeito. Meu Deus, quanto tempo eu fui refém dessa frase. Chegava no final de semana, na segunda-feira, eu dou um jeito. Eu dou um jeito. Eu dou um jeito. E os jeitos que a gente vai dando, irmãos, é tudo menos jeito. É só problema que a gente vai trazendo para a gente. Agora, ei, e eu vou correr e encerrar. Uzá morre. Davi fica desgostoso. E a pergunta é: o que eu vou fazer com a arca? Quem vai cuidar dessa arca? Porque, meu Deus, isso daí é um instrumento de morte. E aí eles mandam para uma casa de um homem chamado Obed-edom, que nem israelita era. A Bíblia diz de Gate, era um filisteu. Ah não, esse Deus não é brincadeira. Estava na casa do levita, deu tudo errado. Vamos mandar para a casa do filisteu. Deixa eu abrir um parênteses aqui, irmãos, que eu aprendi demais. O tanto que eu julgo mal, o tanto que eu sou ruim de coração. Por quê, pastor? Sabe aquela história que Deus escolhe as coisas fracas desse mundo, que Deus ama? Meu irmão, é verdade mesmo. Eu já reparei, meu irmão, que quem eu acho que não é, quem eu acho que é, não é. Quem eu acho que Deus não vai falar, fala. Quem eu acho que Deus vai falar, não fala. Quem eu acho que Deus vai usar, Ele não usa. Quem eu acho que Deus não vai usar, Ele usa. Então eu decidi, meu irmão, não pensar mais nada. Eu decidi deixar Deus fazer as coisas. Porque aí quem eu acho que não devia ficar, fica. Quem eu acho que devia ir, não vai. Fica. Não. Quem eu acho que devia ficar, vai. Quem eu acho que devia ficar, vai. E quem eu acho que não devia ficar, fica. Obrigado. Não é? Quem eu acho que devia ser promovido, não é promovido. Quem eu acho que devia ser rebaixado, é promovido. E aí eu descobri, meu irmão, que eu não entendo nada. E é igual osso, sai da casa de um levita e vai para a casa de um filisteu. Chamado nome de Deus estranho ainda, Obed-edom, servo de Edom. Mas o pai da generosidade e o Deus me socorre não deu certo. Ei, deixa eu te falar uma coisa, preste atenção, e eu já estou caminhando aqui. Porque aquilo que Deus tem para fazer, meu irmão, não tem a ver com o seu título, mas tem a ver com o seu coração.
O que Deus tem para fazer não tem a ver com o que você tem e nem com o que você ostenta. Tem a ver com a resposta que vai sair do seu coração. Sabe por quê? Olha que interessante, em 68 anos, quase 70 anos, não se ouve falar nada a respeito da casa de Abinadab, e a arca estava lá. E eu acredito que de uma forma simbólica desse jeito, a arca se tornou comum. Vamos encostar pano nela. Vamos colocar vassoura, foice. Coloca ela lá. 68 anos. Onde está a arca? Ela está lá no fundo. Mas ela não estava lá na churrasqueira, não, mas lá estava atrapalhando. Vamos colocar ela lá no outro lugar, vamos deixar ela lá. Não está acontecendo nada mesmo, acho que ela perdeu o poder, deixa para lá. 68 anos, a vida vindo, gente nascendo, gente morrendo. Negócio acontecendo e a arca está lá, deixa a arca lá. Será que não é assim que nós estamos vivendo? E a presença de Deus? Deixa ela lá. A presença de Deus é para o final de semana, no domingo de manhã. A presença de Deus é quando o pastor começa a cantar porque ele vive, Jesus Cristo mudou meu viver, é para aquele lado lá. E agora para os meus negócios? É eu que tenho que negociar. Deixa Deus não sabe o que eu tenho que fazer. Olha aqui, Obed-edom. Esse homem aqui é um filisteu. O nome dele era servo de Edom, servo do vermelho. Ele nem israelita era. E a Bíblia diz que ele ia chamar aqueles que não eram filhos de filhos. Ei, Sal e Luz, antes da gente conquistar os montes, eu quero te perguntar, como é que você está tratando a presença do Senhor? Deixa eu encerrar contando uma experiência que eu tive essa semana. Quinta-feira não, na quarta noite, quarta tarde, o pastor Judá Bertelli me chamou, me convidou para ir com ele lá nos Famintos, que ele ia estar fazendo em Ribeirão. Queria que eu fosse buscá-lo, que passasse 2 dias com ele. Eu estava com muita coisa esses 2 dias, eu relutei ao primeiro momento. Falei, talvez eu vá só à noite, na sexta. Mas aí eu orei. Conversei com a Marli, eu falei assim, não, vou. Refiz as minhas agendas. Fui lá em Campinas e busquei o pastor Judá. Ele mais o pastor Denilson. Fomos. Eu sei que está um monte de gente curioso, né? O que é estar com o pastor Judá Bertelli? Meu irmão, é loucura. Eu não dou conta. É tipo assim, aqui está 11h41. 1 mais 1, 2, 2 unidade, 4. 4 fala de trindade mais 1, 2, unidade de novo, 9 dons do Espírito, os 9 dons do Espírito, desse jeito. E aqui eu estou falando chuva, a chuva que vai cair sobre nossas vidas, cenáculo vai acontecer, é desse jeito, irmão. Você está andando assim, os 3 passarinhos, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E aí a pomba chegou, o Espírito Santo acabou de chegar e falou comigo. Mas isso é 24 horas. Você ri, mas é 24 horas. Chega uma hora que você está assim. Agora deixa eu te falar uma coisa. Lá para sexta-feira, irmão, já tinha passado a quinta-feira inteirinha. Aí nós estávamos lá no hotel, na sexta de manhã. Eu tinha posado, cansado. Aí nós tomamos café. Aí nós sentamos numa mesa, quando veio ele chegou, que ele posou no outro quarto. Ele botou 2 mesas assim, botou 3 cadeiras.
para nós três, e falou assim, ó, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas no restaurante, assim, ó, cheio de gente. Aí virou para mim e falou assim, você quem quer perto do seu? Pai, o Filho ou Jesus? Ou o Espírito Santo? Eu falei, eu quero o Espírito Santo. Então o Espírito Santo vai ficar aqui, Deus Pai vai ficar aqui, e você fica aí com Deus Filho, Jesus. E aí, meu irmão, aquele negócio. 7 que fala da plenitude, 5 dos 5 ministérios, e vai, irmão, vai. E 23 é a data do meu aniversário, 62, e vai. E aí, meu irmão, lá para sexta-noite eu fiz uma pergunta para o Senhor. Deus, por que o Senhor me trouxe aqui? Uma coisa que eu gostei, pastor Agi, Fabrício, fazia tempo, e isso me fez muito bem. Fazia muito tempo que eu não servia. Eu estou aqui na igreja, então os irmãos que sempre me servem, pega minha bolsa, pega uma água, né? As pessoas estão sempre atentas. E eu pude fazer isso de novo. Carregar a bolsa dele. Está precisando de uma água, pastor? O senhor quer uma água? O que o senhor precisa? Essa coisa que fazia muito tempo que eu não vivia. Eu vivi isso com o pastor Wilson, depois não vivi mais. Né? A preocupação em servir alguém, que você sabe que está acima de você. Foi muito bom isso para mim. Fez muito bem esse lugar. Mas aí uma das coisas assim, que eu fiquei perguntando, por que eu estou aqui, Bário? E uma coisa o Espírito Santo falou comigo. Você está aprendendo a honrar a minha presença. Sabe por quê? Porque é de verdade, aquele homem lá não é brincadeira, ele não é um personagem. Ele faz aquilo, o pastor Francisco, todo dia, toda hora, todo momento. Para ele, Deus está ali a todo momento. Ele está falando de Jesus para a mulher do check-in. Ele está falando para o rapaz que guarda o carro. Ele está falando para o frentista. Para ele, o Deus cuja face estou está a todo momento. Então para ele, todo momento ele está liberando palavra. Então nós estamos aqui, sabe o que acontece? Tipo assim, olha, eu errei, para quem me conhece, eu errei 2 entradas dirigindo. Ixi, errei. Aí na segunda ele falou, em nome de Jesus, potestade que está fazendo nós não chegar lá, está amarrado em nome de Jesus, porque nós temos que chegar, e aquela cidade vai ser impactada para a glória, e acabou, sai daí seus peludinhos. Pensei comigo, não, mas precisava de tudo isso, só errei. Só errei a entrada, Jesus. Aí depois, ele estava fazendo um negócio lá, ele precisava de uma assinatura pelo Gov. Aí ele, falando com o rapaz não, ele falou, não estou conseguindo. Aí o rapaz falou assim, não pastor, tá travado no Brasil inteiro o negócio do Gov. Em nome de Jesus, principado que está travando esses negócios, destrava agora, porque eu preciso de mandar em nome de Jesus, está amarrado, sai daí. Ô pastor, entrou o código. Aí você vai assim, com aquela caixa, aquela cara. Aí o pastor falando assim, eu preciso de comprar um carro para minha esposa, porque eu saí, deixei ela lá desprovida. Que carro que você quer? Não, pensa bem, porque eu vou liberar o carro. Que carro você quer? Pensa bem. Aí eu, pensa bem, Lenilson, vai pegar o carro errado. Eu quero esse carro. Pá, tá liberado o carro. E aí, meu irmão, nós estávamos lá, ele pegou e falou assim, vamos lá para a mata, Deus quer falar com nós na mata. Eu falei, meu Deus, não pode falar daqui mesmo, para que querer ir lá na mata? O Deus do prédio é o Deus da mata. Não, vamos lá para a mata, vamos juntar todas as coisas, vamos lá para a mata. Grava aí. Meu irmão, não gosto nem de gravar os meus, vamos gravar. Porque Deus tem algo para fazer nessa cidade, em nome de Jesus, 730 mil pessoas, Deus vai fazer algo extraordinário. Você está vendo essas águas, aí você tem que mostrar o riacho que Ele está mandando. Está vendo essas águas, nós vamos nos aprofundar, nós vamos mergulhar nessas águas, e Deus vai fazer algo extraordinário, vai te limpar, vai te purificar, vai te santificar. Em nome de Jesus, receba. E aí, deixa eu te falar uma coisa, pastor, e tem algo extraordinário, você sente alguma coisa? Nada. Você não sente nada. Não, mas a hora que ele fala que o anjo chegou, você sente? Não.
Só que eu aprendi que aquele homem decidiu honrar o Senhor e reconhecer a presença dele em todo momento. Aí sabe o que acontece? Aí quando chega num culto, que ele não prega, né, irmão? Você já viu? Ele falou, ele não consegue pregar. Aí a gente chega num culto, nada, não tinha acontecido nada, não estava sentindo nada. Ele vai lá, ele toca numa moça. A moça estava com um problema no quadril, e a perna dela estava uma maior do que a outra. Meu irmão, a perna volta no lugar na hora. Pega essa criança que ela está perdida aqui, ó, por favor. A perna volta na hora. Não está conseguindo segurar aí, hein? Oxe. Ah, ele quer entregar o dízimo. Eita Deus de glória, vamos. Põe aqui no altar, dá na mão do sacerdote aqui. Amém. Seja abençoado e próspero em nome de Jesus. Você vai ser um grande empresário, milionário, receba. Amém. Então, meu irmão, acabei de aprender com o Judá isso. Porque você poderia simplesmente achar que era só uma criança querendo andar. Mas você transforma aquilo que é comum em sagrado. Você reconhece o que Deus está fazendo. Aí nós estávamos conversando, de repente alguém falou que estava doente. Eu falei assim, não, meu irmão, é orar, ele ora direto. Nós estamos aqui de repente falando assim, nossa, eu estou com uma dor no estômago, vamos orar agora em nome de Jesus. Aí, meu irmão, eu comecei a lembrar quantas e quantas vezes, meu irmão, a gente fica 3, 4, 5, 6 horas conversando nada. Conversa fiada. Fala de jogo, fala de novela, fala de série, fala de trabalho. Não estou falando, não precisa de falar disso, mas não tem Deus. Fala 2 horas de futebol, mas não fala de Deus. Consegue falar 2 horas de problema, de tristeza, de angústia, de dificuldade, mas não é capaz de numa hora falar assim, não, pera, vamos orar agora, vamos trazer a presença de Deus, vamos honrar a presença de Deus, porque Ele vai à frente dos nossos inimigos, Ele abre portas, Ele abre caminhos, Ele é o Deus que tudo faz. Você está entendendo? Sabe por que Davi queria trazer a arca? E ele chama de tenda de Davi, pastora Elisa. Porque ele queria que todo mundo tivesse acesso à presença. Será que nós somos Abinadab? Ou nós somos Obed-edom? Agora a diferença é a seguinte: quantos anos faz que você tem o Senhor na sua vida? Porque a Bíblia diz que em 3 meses. Quanto tempo? Ei. 3 meses, Marta. Aninha. 3. Ei, olha para mim. 3 meses. Que esse homem chamado Obed-edom decidiu honrar o Senhor. Quanto tempo? Deus fez tanta coisa na casa dele que chamou a atenção de uma nação. Porque Deus abençoou Obed-edom e toda a sua família e tudo que ele tinha. Ei, irmão, eu libero sobre a sua vida nessa manhã, que se você decidir honrar o Senhor, em questão de dias, Ele vai começar a prosperar, te abençoar, o que você é, sua família e tudo que você tem, que vai chamar a atenção de príncipes. Levanta a mão, Lidenilson, recebe. Ei! O prazer de Deus está em refletir a sua glória em nós. A glória de Deus não faz sentido ser só lá no céu. Ela tem que ser manifesta aqui.
E Ele se manifestou cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, glória como a unigênito do Pai. Os discípulos liberaram a glória de Deus, a igreja é chamada de igreja gloriosa. Você é Obed-edom ou você é Abinadab? Aí sabe o que eu decidi nesses dias? Eu vou aprender, eu vou honrar mais. Toda conversa que tiver uma oportunidade eu vou orar. Todo lugar que tiver uma oportunidade de liberar uma palavra profética eu vou liberar. Porque a presença de Deus vai na frente desfazendo os inimigos. E ela encontra um lugar de descanso para a minha vida e para a sua vida. Para de promover o caos, comece a promover a presença de Deus. Essa manhã é uma manhã em que eu e você precisamos de mudar. Eu dei toda essa volta, irmão. Tudo isso para te trazer aqui. Por que será que as nossas orações não são respondidas? Você honra a presença de Deus todos os dias? Todo momento? Honra. Honra do jeito que nós conversamos aqui. Você honra a Deus no seu celular, você honra a Deus nas suas conversas, você honra a Deus nos seus negócios, você honra a Deus com a sua esposa, você honra a Deus com seus filhos, você honra a Deus o que você assiste, você honra a Deus quando você está no restaurante, você honra a Deus quando você está no parque, você honra a Deus quando você está andando de bicicleta, você honra a Deus na academia, você honra a Deus. Se Deus está contigo. $90 dias. Uma coisa que o pastor Judá falou que eu guardei no coração, e eu vou preparar uma ministração. Aquele que senta na mesa de Jesus, senta na mesa de qualquer rei. Se você se assenta na mesa com o Senhor todo dia, pode te preparar, porque Deus vai te levar em outras mesas. Sabe por quê? Porque outras mesas estão precisando do que você tem, que você carrega. Mas é o que você tem e o que você carrega. Então a pergunta é o que você tem e o que você carrega. Fica de pé, eu vou orar. Para que você... Irmãos, eu não vou mexer a unção que está aqui não. Dia 5 para meio-dia eu não consegui o que eu queria. Eu só vou orar e vou te liberar. Eu só quero sua presença. Só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. O que essa palavra causou em você hoje? Se ela te causou um santo temor, eu louvo ao Senhor. Esse era o objetivo. Não medo. Não é medo. É um santo temor.
Antes de orar por você, por favor, faça uma oração, você e Deus agora. É você e Deus agora, por favor. Dá uma resposta para essa palavra. O Senhor está me dizendo aqui no meu espírito que é para falar para algumas pessoas aqui: não há impossível para Ele. Não há impossível para Deus. Ele quer te honrar como Ele honrou Obed-Edom, mas Ele quer ser honrado como Obed-Edom honrou. Talvez essa manhã aqui era uma manhã de pedirmos perdão pela desonra e mudarmos a nossa trajetória, e mudarmos a forma de viver e de se relacionar com Ele. Ei, sal e luz, você não se esqueça. Tem uma palavra para nossa casa. Vai ser assustador o que Deus vai fazer aqui. Vai ser assustador o que Deus vai fazer na tua casa, na tua empresa, na tua família, no teu casamento, no teu ministério. Ei, tem muita coisa para acontecer ainda. Eu sinto essa grandeza no meu coração, eu sinto essa expansão, eu sinto essa unção. Ei, tem transferência de riqueza acontecendo na nação. Tem transferência de governo nessa nação. Tem uma transferência de governo, de trono, de autoridade. Ah, Sal e Luz, se você soubesse como você está sendo guardada por um momento. E cada dia que passa, eu tenho mais convicção disso. Cada lugar que eu vou, eu tenho mais convicção disso. Continua firme. Continua marchando, continua caminhando. Senhor, eu quero te agradecer pelo teu povo mais uma manhã. Leva eles debaixo da tua graça. Obrigado, Senhor, muito obrigado, porque tua presença é real no nosso meio. E nem que ela não fosse sentida, nós queremos honrá-la. Ajuda cada um dos meus irmãos a cumprir o que eles oraram agora. E eu quero liberar a tua bênção sobre a vida de cada um deles. E eu quero liberar, Pai, a tua unção, que a graça, o amor de Deus, o nosso Pai, o amor transbordante, grande, tal, a graça imerecida, o favor de Jesus e a doce comunhão do Espírito Santo. Orecando, ribiando, remanale, arabaçô. Vem uma semana aí, meu irmão, de grandes coisas. Vem uma semana de grandes decisões. O meu conselho, Deus pede para você: me honre a partir do primeiro minuto. Não pisa naquela empresa sem orar. Não vai para aquela escola sem orar. Traga Deus para os negócios, para as decisões. Qualquer oportunidade, ore, clame a Deus. Fale de Jesus. Yorabarava sondo recando remandarabaraba sodebas. Corriende reba sode de casto Tem porta se abrindo aí em nome de Jesus. Tem porta se abrindo aí em nome de Jesus. E a consolação do doce Espírito seja com você e
com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe, meu querido. Vai na paz do Senhor, na força do seu poder. Dá um abraço no irmão, na irmã que está do seu lado. E até quinta-feira, se Deus assim nos permitir.